Oi, gente. A gente vai ter uma aula hoje um pouco diferente, à distância, né? A gente não está acostumado a isso. As nossas aulas sempre são no contato, no olho a olho, mas devido às circunstâncias, a gente está tentando suprir essa necessidade de vocês. E a gente vai começar com a diferença, a gente vai estudar o adjuntado nominal, para mais lá na frente ver o complemento, o adjuntado verbial e o vocativo. Eu vou dar ênfase no adnominal, que vai ficar mais fácil para a gente identificar o complemento nominal e fazer essa diferença. Então, eu elaborei situações que a gente pode identificar o adjunto adnominal de uma forma mais fácil, mais didática, tá certo? Se a gente for para a etimologia da palavra, né, adjunto é aquilo que está junto. Quando eu falo do adjunto adnominal, eu falo de um termo que está junto a um nome, tá? Esse nome, para a gramática, será um substantivo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o adjunto adnominal, ele vai se ligar a um substantivo, não há participação verbal nessa ligação. A gente confunde muito os adjuntos com os objetos, tá certo? Então, aqui, o que eu posso dizer é que ele está ligado diretamente a um substantivo, tá? Ele é um termo acessório, que é um termo acessório. Ele não necessariamente sempre tem que estar presente. Ele pode ou não estar presente dentro de um enunciado sintático, dentro de um enunciado linguístico, tá certo? Ele é um termo acessório. Esse termo acessório, ele vai explicar, ele vai determinar e ele vai especificar, tá? A gente tem que lembrar também que os adjuntos, eles podem se ligar a diferentes funções sintáticas. Ele pode se ligar a um sujeito, a um núcleo do sujeito, ele pode se ligar a um objeto, ele pode se ligar a um agente da passiva, então, ele pode se ligar a um aposto, então, vai depender da circunstância. A gente já conversou um pouco sobre o que a gente vai estudar no segundo ano, que ele é um ano muito sintático. A gente vai trabalhar várias funções sintáticas, várias relações sintáticas dentro de um contexto. Essas relações, elas são contextuais. A gente também já viu e já falou um pouco sobre isso, tá certo? Então, o que é que a gente pode entender de adjunto adnominal? Como é que a gente identifica o adjunto adnominal? A primeira coisa é que ele vai surgir antes ou depois de um núcleo de uma função sintática. Então, eu tenho um núcleo do sujeito, o adjunto ele pode vir antes do núcleo ou ele pode vir depois do núcleo, certo? Eu tenho um objeto, ele pode vir antes do núcleo do objeto, ele pode vir antes do núcleo do objeto ou pode vir depois. Eu posso ter também um agente da passiva, tá? E aí, ele também pode vir antes ou pode vir depois, vai depender do contexto, tá bom? O que a gente pode entender, que diferente do complemento, que é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, é que os adjuntos, eles sempre se ligam a um substantivo, tá? E aí a gente volta lá para a morfologia, né? Para a gente entender o que é o adjunto, a gente precisa saber o que é um substantivo. O substantivo é uma classe morfológica. A gente tem 10 classes morfológicas, né? Para a gente lembrar rapidinho, a gente tem substantivo, pronome, adjetivo, artigo numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Tá? Então, substantivo, aquela palavra que nomeia os seres, mas eu também tenho as palavras substantivadas, então eu volto para aquela questão dos contextos. A gente já falou um pouco sobre isso. Vou ter alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo que a gente está vendo aqui, alguns habitantes, daqui o meu primeiro exemplo, alguns habitantes foram recompensados, tá? Se eu for fazer a pergunta ao verbo, eu vou ter meu verbo, vai ser o verbo foram, que está aqui descrito na oração, ó. Quem foi recompensado? Alguns habitantes. Alguns habitantes é o sujeito. Função sintática de sujeito. Se eu perguntar qual é o núcleo desse sujeito, eu vou para habitantes. Aqui eu tenho alguns. Então, eu tenho um termo que se liga ao núcleo do sujeito antes dele, que tem valor de adjunto. Ele está junto de um nome, tá? Uma dica que eu posso dar para vocês, logo de cara, é que os artigos, eles sempre serão adjuntos adnominais. Que a função do artigo é se ligar a um substantivo, tá? Outro exemplo aqui, eu tenho meninos, que é o núcleo. O meu verbo é receberam.
Quem recebeu o prêmio? Os primeiros meninos. E eu tenho 2 adjuntos antes do núcleo. Pós, que é artigo indefinido, e primeiros, os 2 vão estar junto de um nome, especificando, explicando, determinando o núcleo desse sujeito. Depois, aqui no meu objeto, ó, se eu fizer a pergunta ao verbo, os meninos receberam o quê? O prêmio. Esse O aqui também vai ser um adjunto adnominal, tá? O terceiro exemplo que eu coloquei para vocês, eu tenho população, que é o núcleo do sujeito, e eu tenho um adjunto antes, um adjunto depois. Aqui eu tenho um adjetivo pátrio, lembrando que o adjetivo pátrio é aquele adjetivo que fala da origem, tá? Aqui no caso brasileiro. Muita gente também tem dúvida se eu uso esse adjetivo pátrio com letra maiúscula ou minúscula. Se não tiver no início de frase, é para utilizar com letra minúscula, tá bom? Não é um substantivo próprio. Substantivo próprio derivado desse adjetivo pátrio aqui seria Brasil. Tá? Aí Brasil, sim, eu teria que utilizar com letra maiúscula, independente se ele está no começo ou no final da oração. Então, aqui eu tenho o meu primeiro adjunto, e aqui eu tenho o segundo adjunto, e aqui eu tenho o núcleo do sujeito. Então, eu tenho um termo que vem antes, e eu tenho um termo que vem depois, que funciona como adjunto adnominal. Tá? Seguindo, eu tenho algumas informações aqui de quando esse adjunto ele pode vir preposicionado, que é a grande dúvida da maioria das pessoas em diferenciar o adjunto adnominal do complemento nominal, tá? Então, a gente precisa, a primeira dica, e aí a gente retoma o substantivo, é quando esse termo preposicionado, aqui, ó, de ouro, ele se liga a um substantivo concreto, que no caso, pulseiras. Todas as vezes que eu tenho um termo preposicionado, tá, que se liga a um substantivo concreto, esse termo aqui, ele é um adjunto adnominal. Esse aqui, ó, de ouro, tá? Outra coisa que muita gente também tem dúvida é na relação de posse. O adjunto adnominal, quando ele se liga a um substantivo, ele estabelece relação de posse, a gente classifica como adjunto e não como complemento. Outro exemplo dessa regrinha aí, dessa especificidade do adjunto, os anéis do rei foram roubados. O rei estabelece uma relação de posse com anéis. Então, nesse caso, não tem como esse termo aqui, que está preposicionado, ter valor de adjunto adnominal, tá? A próxima dica é quando, que é uma coisa também que pode ajudar, quando ele está preposicionado e a ação é praticada pelo termo. As pessoas, elas confundem um pouco isso, porque realmente é um pouco confuso. Além dessa questão de identificar a preposição, de identificar o substantivo, de identificar outros termos, a gente precisa também interpretar o contexto. Eu falei para vocês que o segundo ano ele era um ano muito sintático, diferente do primeiro, né? Que a gente tem aquele aspecto fonológico e morfológico no primeiro contato com a gramática no primeiro ano. O segundo ano ele é um ano sintático, então eu estou falando das relações sintáticas e contextuais, no caso semântica, que as palavras ou os termos ou as orações elas exercem dentro de um enunciado linguístico. Então é uma coisa mais complexa, eu estou falando de análise. Além de interpretar, eu tenho que analisar. Vamos ver como é que a gente identifica esse termo preposicionado que se liga a um nome e que estabelece relação de ação, ação praticada. Esse exemplo aqui, ó, a resposta do candidato foi considerada certa. Eu vou fazer a pergunta aqui, o meu verbo, tá? Quem foi considerada certa? Isso aqui tudo, ó, gente, é o meu sujeito, tá? O núcleo do meu sujeito, resposta. Aqui eu tenho esse termo preposicionado que eu grifei para vocês anteriormente. Me diga uma coisa, se eu fizer a pergunta, quem deu a resposta? Foi o candidato? Portanto, nesse caso, esse termo aqui preposicionado, ó, que eu estou grifando para vocês, ele pratica a ação de dar a resposta. Mas veja bem, eu não estou falando de ação verbal, certo? Eu estou falando que a resposta é dada pelo aluno. Nesse caso, também tem um valor de. Esse termo também vai ser um adjunto adnominal e não um complemento nominal. Tá? Os adjuntos adverbiais que são termos circunstanciais. O que são termos circunstanciais? São termos que atribuem circunstâncias à ação verbal, tá certo? Ou eles ainda podem
especificar o sentido de um verbo, um adjetivo ou de um advérbio. Observe a diferença. O adjunto adnominal, ele sempre está ligado a um substantivo. O adjunto adverbial, ele vai estar ligado a um verbo, um adjetivo ou um advérbio, tá? Ele tem o intuito de intensificar e tem o intuito de atribuir circunstâncias. Eu tenho uma gama de adjuntos adverbiais oriundos lá dos advérbios. Eu tenho adjunto adverbial de causa, a criança morreu de fome. Eu tenho adjunto adverbial de tempo. Ontem chegamos tarde. Ontem tarde estabelece uma relação de tempo aí de chegada. Então, tenho adjuntos adverbiais de tempo. Eu tenho adjunto adverbial de companhia. Fui à praia com os amigos. Com os amigos é o meu adjunto adverbial. Quando a gente está estudando transitividade verbal, uma das coisas que a gente aprende é que os adjuntos, na maioria das vezes, eles assumem, eles complementam o sentido dos verbos intransitivos. Eles complementam não porque os verbos intransitivos pedem complemento, a gente já viu que não pede, mas eles atribuem algumas circunstâncias a esses verbos. Lembrando que ele é um termo que ele não é obrigatório, é um termo acessório, que pode ou não aparecer dentro de determinados contextos. Eu coloquei aqui no próximo slide alguns exemplos de adjuntos, certo? Talvez nosso filho chegue hoje de viagem. Aqui é o meu adjunto. Provavelmente também é o meu adjunto. Bastante se liga a um adjetivo. Os adjuntos, eles também se ligam a adjetivos. A mesma coisa do bem. Os adjuntos adverbiais são termos que podem ser deslocados durante a frase, tá? Todas as vezes que a gente desloca esses termos, pelo menos na maioria das vezes, porque toda é uma palavra muito forte, aí vai depender muito do adjunto, esses termos, eles recebem vírgula, eles são virgulados em alguns momentos, tá bom? E por último, para a gente encerrar esse primeiro encontro, a gente tem o vocativo, que é uma das funções sintáticas mais fáceis a gente identificar dentro de um contexto. Tá? Primeiro, o vocativo, ele é um chamamento, ele é uma súplica. Esse termo, ele aparece virgulado. Ele é um termo móvel, que eu costumo chamar dentro de um enunciado linguístico, que é um termo móvel, é um termo que passeia pela oração. Tá? Na ordenação sintática dos termos, esse termo ele pode aparecer no início da frase, como aqui, ó, Pedro, venha para casa, um chamamento. Ele pode aparecer no meio, você, Maria, será muito feliz. E ele pode ainda, né, com o que a gente chama da frase optativa ou da súplica, paz, quando chegarás? Eu posso inverter, posso pegar esse Pedro que está bem aqui nessa frase, ó, jogar no meio, Pedro, aparecer no final da frase, venha para casa, Pedro. Então, o vocativo, ele é um termo que vai passeando pelas frases, no interior das frases, ele obrigatoriamente ele tem que vir virgulado. Se ele aparecer no início, depois dele eu tenho uma vírgula, se ele aparecer no meio, ele vem entre vírgulas, e se ele aparecer no final, é antecedido por vírgula. A aula de hoje foi isso, gente. A gente vai se encontrar depois falando um pouco mais sobre outro assunto. Essa aula vai ser postada também. Qualquer dúvida, vocês podem recorrer ou mandar as perguntas. A escola está oferecendo esse canal para vocês. Para que tudo isso passe logo, que a gente possa se encontrar de novo. Um grande beijo.